Tanguinho, um procedimento que é muito feito ali no consultório, que a gente ama e que os pacientes amam, tem uma procura enorme, é o PMMA corporal. Fala para mim aonde que são as indicações, né? Onde que a gente faz o produto no corpo e um pouquinho do processo. Como é que é depois que a pessoa aplicou o repouso? Como é que ele fica dentro da musculatura ali para a pessoa saber do resultado? Conta um pouquinho pra gente. Olha só, Paty, o PMMA, em primeiro lugar, é uma substância biocompatível, ou seja, ela não dá alergia, ela não dá rejeição, ela não dá infecção, tanto é que ela é utilizado em várias outras áreas, especificamente na ortopedia, para fixação de próteses em altas concentrações. E a gente vê que, a partir dos 30 anos, a gente começa a envelhecer. E uma das principais perdas que a gente tem, a nível músculo-esquelético, é a parte muscular. A gente começa a diminuir a nossa parte muscular. E aí, eu já tenho 47 anos. O que acontece? Você vê que você tem que fazer, às vezes, mais força, você tem que usar uma quantidade muito maior de testosterona, você se coloca muito mais em risco para ter o mesmo resultado. E você sabe que a musculatura ela se hipertrofia, o tendão não. A maioria das vezes, os homens acima de 40 anos se machucam quando tentam pegar mais peso na academia, assim como as mulheres. A mulher quer cada vez mais, e várias chegam lá no consultório com problema na coluna, de hérnia de disco, com problema no joelho, porque quer pegar cada vez mais pesado. E aí, a harmonização corporal com PMMA veio como uma excelente recomendação para esses pacientes. Tanto é que eu tenho na minha parte peitoral, trapézio, bíceps e tenho no rosto também. O que acontece, gente? A partícula de PMMA, ela normalmente vem envolta através de uma substância branca chamada metilcelulose. Normalmente a gente faz a anestesia local desse paciente, já com uma sedaçãozinha, então isso deve ser feito em clínicas que tenham estrutura. Normalmente precisa de todo o suporte básico de vida feito por médicos habilitados. Então a gente faz essa anestesia, o procedimento é extremamente bem tolerado, não causa essa dor toda, é uma pressãozinha realmente, e a gente faz o quê? A harmonização, a volumização. Então, por exemplo, se o paciente tem um peitoral diferente do outro, eu consigo, durante o procedimento, fazer essa correção, trabalhando de forma diferente. Então a gente injeta esse produto ali, sendo que o PMMA ele funciona como se fosse uma areia dentro de uma ostra. Essa areia começa a machucar a ostra, o PMMA começa a machucar o músculo. A ostra, ela quer tirar areia, ela não consegue, ela começa a revestir de madrepérola. Então, esse revestimento no nosso corpo é feito através de colágeno. Ou seja, uma partícula de PMMA que tem em torno de 40 micras, ela vai aumentar quase 4 vezes o seu tamanho em colágeno. E um dos grandes problemas que a gente tem com o passar dos anos, perda de colágeno. O nosso corpo é constituído em torno de 30 a 35% de colágeno. E aí, quais são os lugares que a gente tem mais colágeno especificamente? No rosto, nas articulações e na parte muscular. Então a gente faz esse preenchimento. A metilcelulose, que é o veículo, vai ser absorvido dentro de 7 a 30 dias. Você tem uma absorção. Então dá aquele aspecto da pessoa, nossa, mas murchou tudo de novo. Não murchou, aquilo dali, o volume vai ficar pelo menos uns 30 a 40% já do tamanho original. Só que entre os 60 e 90 dias vai haver essa produção de colágeno ao redor da partícula de PMMA que fica entremeada entre as fibras musculares. Então eu falo que quando você faz a musculação, você quer fazer o quê? Causar microdanos nas fibras musculares. E esse microdano faz com que a musculatura se hipertrofie. Ou seja, hoje eu preciso fazer muito menos força para ter o mesmo resultado. Então quer dizer que eu fiz a harmonização com PMMA, eu não preciso mais malhar. Precisa. Quanto mais você malha, melhor o resultado. Então eu falo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E aí quais são as recomendações? Então a gente pode fazer trapézio, bíceps, tríceps, ombro, que fica muito bonito, peitoral. Na mulher, a gente não faz o preenchimento da região do peito, porque o PMMA ele pode dar artefatos de técnica quando se faz mamografia. Então, uma contraindicação é PMMA na mama feminina. Tá? Pode ser feito também na região do abdômen, a maioria das vezes esse preenchimento é feito guiado por ultrassonografia, harmonização de glúteo, harmonização de coxa e de panturrilha, sendo que no glúteo, muitas vezes eu consigo ganhar volume, eu consigo melhorar a flacidez, eu consigo tratar a celulite.
E a Então, depressão trocantérica, né? quando a gente tem a depressão trocantérica, que é aquele fundinho, que a mulher, a maioria das vezes, quer aquele bumbum mais arredondado. E aí a gente consegue também fazer essa correção. Então, o PMMA, ele veio com um excelente recurso para nos ajudar contra o envelhecimento. Ou seja, eu vou conseguir manter a minha musculatura, fazendo menos esforço, me colocando em menor risco de lesão. A maioria das vezes, gente, sempre lembrando, precisa ser feito por um médico habilitado, porque qualquer procedimento tem risco de complicação. Mas, por exemplo, na nossa casuística, a incidência de infecção, não temos casos de infecção praticamente. Não temos casos de rejeição, de necrose, de nada disso, desde feito por mãos habilidosas, e a gente faz todo esse procedimento, depois guiado até mesmo pela própria ultrassonografia, a gente consegue ter toda essa segurança da aplicação no plano correto, do ganho de força muscular desse paciente. Então, o PMMA ele veio como um excelente recurso para fazer a harmonização corporal e é um grande aliado na luta contra o envelhecimento. E o resultado, Tanguy? Quanto tempo ela realmente vai ver o resultado? É logo na hora? É quanto tempo depois? Só explica esse pedacinho. Como eu disse, o produto vai começar reabsorvido em todo momento que você já fez ali, até 30 dias. Entre 30 e 90, a gente vai ter o maior ganho. Depois de 90 dias, a gente já tem praticamente o ganho definitivo. Mas é impressionante, Paty. Quanto mais o tempo passa, parece que esse ganho vai ficando mais bonito, mais harmônico, mais natural. É. Só que depois de 90 dias, se eu precisar fazer um complemento, eu posso fazer? Pode sim fazer um complemento. Por que a gente não faz antes? Porque a gente não chegou no volume final do músculo ainda. Então, a maioria das vezes, a gente espera esse tempo de 90 dias para saber a necessidade ou não de se complementar o volume e fazer realmente essa adequação. Isso. E quando tem celulite, ele é um tratamento indicado para celulite? Às vezes a paciente me pergunta, eu tenho volume, eu não quero aumentar meu bumbum, mas eu estou cheia de celulite. Uma coisa interessante é essa, o PMMA, gente, ele pode aumentar o volume sim. Só que a maioria das vezes o que a gente faz? A gente estrutura essa musculatura, especificamente a musculatura glútea. Com o passar dos anos o bumbum vai ficando caído. Ele vai ficando caído. E a gente vai tendo aquela bananinha na parte inferior. Então, quando você estrutura a musculatura sem aumentar volume, você já melhora aquilo dali. Só que a celulite, Paty, ela é uma deficiência principalmente da vascularização e começa a formar septos fibrosos. A gente dá o nome daquilo de captonê. O que é o captonê? Não tem o sofá que tem aquele botão preso? É igual aquilo dali. Fica um septo fibroso. Então, o que a gente faz? Faz uma subincisão, descola esse septo fibroso e faz um preenchimento com o PMMA nessa região, fazendo com que o PMMA é um bioestimulador, vai fazer com que se forme colágeno nessa região, nivelando o bumbum como um todo. Exatamente, é a junção então do descolamento com o produto é que vai dar um resultado satisfatório e consequentemente a paciente vai ter melhora de contorno, de flacidez, né, das depressões, das irregularidades, então no final das contas ela vai ter um bumbum muito mais bonito, mais harmônico. E outra coisa que você falou agora é a flacidez, né? Flacidez, principalmente aquele tchauzinho que começa a incomodar a pessoa, ou no homem, a gente começa a ficar com o peitoral meio triste, meio caidinho, a gente né? fala meio caidinho, o bumbum fica meio caidinho. Um dos grandes tratamentos, ou se não talvez o melhor tratamento que a gente conhece para flacidez, é a harmonização com o PMMA. Exato.